paz do Senhor, mulher plena, bom dia, tudo bem? Espero que você esteja bem, renovada e que a sua fé esteja firmada no Senhor nesse dia que se inicia. Hoje, dia 6, vamos ler Provérbios 31:6, dando continuidade ao nosso estudo de Provérbios 31. E aqui nessa primeira parte, ainda a gente está falando da mãe do rei Lemuel, que está direcionando o seu filho como ele deve governar e liderar aquele povo. Então a gente vai ler esse versículo e entender o contexto daquela época, ok? Diz o seguinte: as bebidas fortes são para os doentes que estão a um passo da morte. O vinho é um companheiro de quem está desiludido da vida. Queridas, um texto fora de contexto é um pretexto para a gente pecar e errar. Então, quero que a gente possa refletir sobre o que está sendo dito aqui. Essa mãe desse rei, né, a mãe do rei Lemuel, ela está dizendo para ele que não convém, lá no versículo 4, se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ler: não convém aos reis, ó Lemuel, beber muito vinho, não convém aos governadores misturar bebidas fortes. Então, o que a gente pode entender aqui? Ela está explicando para ele que para os reis não convém, mas para aquelas pessoas que estão à beira da morte, que já estão sem esperança e desiludidas, aquela bebida serve para eles. Por que ela diz isso? Né? Não é que Deus está nos dando um aval e um joinha para que a gente possa pecar quando a gente estiver desiludido da vida. Né? Se você está desiludido com isso, enfia o pé na jaca, né? Vai comer muito, vai fazer o que não deve, porque está tudo bem, você está desiludido. Pelo contrário, Deus não está dizendo isso para a gente. Naquele contexto, está falando sobre pessoas que eram condenadas à morte por apedrejamento. Então, o que se fazia como uma misericórdia para essas pessoas? Elas recebiam bebida com ervas alucinógenas. E aí, elas bebiam aquelas bebidas e ficavam fora de si e eram apedrejadas. Então, em alguns países, a sentença de morte é válida. E o que acontece com essas pessoas? Elas podem comer o que elas quiserem, né, um dia anterior, e aí elas recebem uma injeção letal e morrem tranquilamente. É a mesma coisa que acontecia naquela época. Claro que hoje nós temos muito mais requintes de crueldade, talvez porque nós evoluímos, nós entendemos o ser humano de uma forma diferenciada, né? A psicologia vem para isso, a sociologia, enfim, a filosofia. Naquela época não existiam tantos recursos, então nós seres humanos realmente acho que evoluímos nesse sentido. Mas eu gostaria que a gente pudesse refletir no dia de hoje o que é que você tem lançado mão para te distrair, sabe? Para te tirar daquela sensação de desconforto, de ansiedade, de preocupação. Será que você tem visitado muitas casas e feito muitas visitas em hospital, em abrigo, em asilo, para que você não esteja inserido no contexto da sua casa, porque está sendo muito difícil lidar com um filho que é usuário de droga, com um marido alcoólatra, enfim, com tantas coisas que acontecem na vida da gente. Será que você está usando mecanismos de defesa como a fuga para não enfrentar a situação? Será que você tem usado a caridade como um alucinógeno para te tirar do contexto e você não ter que enfrentar a vida de frente? Pensa em coisas que você tem usado como mecanismos de defesa, como fuga, muito tempo diante da televisão, muito tempo na Netflix, para que você não pense na sua realidade, porque você se sente sozinha e não tem com quem conversar, por exemplo. Começa a observar
como você tem se portado diante da realidade da vida e o que é que você tem usado como alucinógeno para te tirar da percepção daquilo que você não gostaria de ter consciência. Queridas, eu tenho certeza que Deus, na sua infinita bondade e onipotência, Ele ouve o nosso clamor. Então, se você acha que está muito pesado, se está difícil o que você tem vivido hoje, leva para Deus, entrega para Ele. O Senhor Jesus disse isso na palavra, né, que a gente poderia trocar o nosso fardo e pegar o fardo, deixar o nosso fardo com Ele e pegar o fardo dele, que era leve e suave. Quem sabe, nesse dia, você possa colocar os seus joelhos no chão, o seu rosto no pó e levar isso para Deus, sabe? Se rasgando na presença do Rei. Vamos orar nessa manhã? Espírito Santo de Deus, diante da Tua presença, Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado em nos direcionar com a Tua palavra santa. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor não nos abandona, apesar de nós. Fica conosco, Senhor, abrindo a nossa visão espiritual, limpando a nossa audição para que a gente possa ouvir a voz do Teu Santo Espírito nos direcionando. Nos cura, Senhor, de toda dor, de toda angústia, de toda opressão. Nos liberta, Deus, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que não te pertence. Entra no nosso lar, cura, Senhor Jesus, a nossa família. Liberta, Senhor Jesus, a nossa família de correntes e vícios e pecados que vêm nos acompanhando há tanto tempo. Fica conosco, Senhor, nos protegendo, nos guardando e nos edificando para o Teu louvor e para a Tua glória. Que através de nós as pessoas possam ver a Tua doce presença e os Teus milagres e que a nossa vida seja um testemunho, Deus, para que outros possam ser alcançados por Ti. Fica conosco, Deus, hoje, agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridas, que você seja abençoada no dia de hoje, que você possa fazer essa reflexão e ressignificar aquilo que está te machucando, para que você possa ser livre, ok? Fica com Deus e a paz do Senhor. Até amanhã.